Tá. Me conta como é que foi sua experiência no duplas palavras, né? Quantos BPMs você usava no metrônomo, essa coisa toda? Começamos com 30, não, 40. Daí eu fui aumentando. 40. Você se sentiu confortável no 40 BPM? Sim, sim. Daí, como teve Tá. um tempo legal até a próxima aula, tá, feriado e tal, daí fui Foi. aumentando um por É um, um bom, sem dúvida. E aí deu para aumentar até os 60? até os 60. Foi bacana, hein? 60, poderia dizer que até os 70 é bem pé no chão, né? Mais de 70 dá uma atropeladinha, vamos dizer, em alguma das duplas, certo? Sim, sim, certo. Tá, você conseguia perceber o sentido entre as palavras? Sim, no começo foi um pouco difícil, daí mesmo aumentando a BPM, fica um pouquinho desconfortável no começo. Mas como você vai com 10 minutos de treinamento, daí vai começando a se acostumar. Vai cada vez ficando um pouquinho mais difícil. 60 já ficou meio um pouquinho puxado. Eu estava até falando com o outro aluno da aula passada sobre esse assunto, Leandro, o Maurício, e aí ele falou assim, que ele às vezes gerava uma ideia, né, uma imagem da dupla que ele lia. E aí ele não teve um ganho muito alto na velocidade, porque eu disse para ele ficou se prendendo demais e ele tentava decorar as ideias. Sabe como quando você termina e a sua expectativa é tipo, deixa eu ver se eu lembro, né? Ou seja, aquário cheio, esporte aquático, leitura dinâmica, Coca-Cola, sabe? Uhum, E aí ele chegou à conclusão que não precisa, porque o exercício não é de memorização, certo? certo. Aconteceu isso comigo também. Tentava lembrar uma forma de imagem, né? A cada dupla palavra, uma imagem via mente. Só que realmente, às vezes, são vários blocos, então você, às vezes, vinha só umas duas ou três, as outras ficavam para trás, até poder se Entenda, acostumar. né? Você está respirando, o seu coração está batendo. Uhum, Você consegue prestar atenção no ar entrando pelos pulmões e também, né, tentando sentir o batimento cardíaco no peito, certo? Se certo. você relaxar e prestar muita atenção na respiração, no silêncio, você consegue. Mas precisa? Eu acho que é necessário. Precisa prestar atenção se o Não, coração está não, não, direito ou não? não, não. É claro que não. É da mesma forma que, é claro, você não vai precisar aí ficar se posicionando com relação a será que eu estou decorando? Será que não? Será que eu estou entendendo? Será que não? Precisa, isso já é automático, certo? Certo. Claro que eu tenho que estar lúcido, consciente da minha passada de olhos, Uhum, certo? certo, certo. Esse exercício que você vai aprender agora, que é o sequência, e eu vou intercalar o sequência com o próximo, que é o de retenção de texto, né, vai sanar as tuas dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque no palavra são só palavrinhas para ler com o metrônomo. Ritmo, percepção, leitura global, não é isso? O Certo. palavra e número, a ideia é tentar fotografar o número para não balbuciar nem ficar resmungando não só os números, mas também tentando evitar, né, o excesso de subvocalização, correto? Correto. No duplas, já, opa, eu não estou lendo qualquer coisa, eu não estou lendo armário 253, né, cavalo 239, ou coisas do tipo. Agora eu já estou vendo que é um guarda-roupa, né, que é uma Uhum. casa grande, é ou não é? Sim, sim. Agora pega o sequência um para você perceber a diferença. Agora vai ser o sentido como um todo, né? De cada linha, um sentido. Igual no primeiro aqui, uva, melancia, banana, abacate, melão Andou e ameixa. assistindo, andou Fruta. assistindo o vídeo, né, Leandro? Hã? Assisti. Isso é ótimo, né? Nós estamos com essa vantagem agora, né? A gente grava, por exemplo, a sua aula vai ficar excelente, né? Está num fundo muito bonito e tudo, está muito limpo Uhum. aqui para mim, tua imagem, né? Então ajuda muita gente, né? Que pode pagar e que não pode. Eu me preocupo, sabe, com isso aí, porque às vezes eu paguei US$ 250. Pô, na época era como se fosse hoje 1.000 e pouco. E é o preço que eu cobro.
Eu falei, não, pô, esse trimestre eu vou fazer diferente, eu vou cobrar um valor simbólico, mas vamos ver quem é que vai participar, né? Porque geralmente quando se paga pouco, não se dá muito valor. Então, se é pela oportunidade ou se é pelo oba-oba. Então, quem era oba-oba já foi embora, né? Verdade. Só vai ficar agora quem, né, se empolgou e comprou 20, 30, 40 aulas. Tem uns psicopatas, né, brincando, né, que comprou 70. Nem precisa, né? Mas, pô, É, tudo bem. Vamos lá, vamos pegar o ano todo, né? E tem eu gente comprei fazendo 30 horário, mais, né? hein? 30 já vê que o cara não é muito normal, ele gosta de resultado, né? Então, claro, se você entender, não faz sentido ler devagar. Se eu posso ler um livro numa sentada de 1 hora, eu vou ficar gastando aqui uma semana, eu podia estar brincando com os meus filhos, descansando, ou até ganhando dinheiro, sei lá qual é a fissura da pessoa, né? Mas aí você fica aqui Com certeza. horas e horas, para ter uma ideia, são 12 horas para você ler um livro com 200 páginas. Você já fez Olha os aqui para mim. cálculos? Tá carregando também para mim aqui você. Você está me ouvindo, pelo menos? Tô te ouvindo. Tá. Então você calcula, né? 200 páginas. É fácil entender. Se uma pessoa lê 200 palavras por minuto, significa que ela gasta 2 minutos, mais ou menos, para ler uma página. Em 1 hora ele lê 30. Na melhor hipótese, se ele não for ao banheiro, beber água, olhar o WhatsApp, né? Ou ficar contando quantas pessoas passam na frente dele pela janela. Mas 30 páginas por hora, né? Ou seja, 2 páginas, para ele ler 200 páginas, aliás, perdão, 2 páginas por minuto, 30 páginas por hora, 200 páginas, são 8 a 12 horas de leitura. Se Verdade. você ler, né, 1 hora por dia, você vai gastar uma semana, sendo que você podia fazer numa sentada de 1 hora. Mas como que eu vou fazer isso? Lendo 1.000 palavras por minuto. Uma página tem 300 palavras, dá mais ou menos uma página por minuto, 60 páginas por hora, né? Vezes 60 minutos, aliás, em 1 hora, vezes, perdão, 60 páginas, me engasguei aqui, não tem, estou cansado, já é sexta-feira, né? Se eu gasto, né, 10, 15 segundos, eu vou ler uma página em meio minuto, 2 páginas por minuto, 120 páginas por hora. Tá? Se eu leio 1.000 palavras, eu leio 3 a 4 páginas por minuto, entre 180 a 240 páginas por hora. Certo? Bacana. Foi Certo. igual a Dilma para fazer conta, né? Aí a Dilma é boa de conta, né? Você já viu? Tá, a cabeça que é excelente. Tá, mas aí a ideia é o quê? É numa sentada de 1 hora ler pelo menos 180 páginas. É isso que 1.000 palavras permite. Então, isso te dá segurança para sentar, primeiro, saber que você vai lembrar, e segundo, não gastar uma semana para terminar um livro. Senão, se você tem uma estante de 200 livros, você vai levar 10 anos para terminar. E como que o senhor aconselha a evoluir na hora da leitura, por exemplo? Porque, mesmo com a leitura dinâmica, a gente vai evoluindo, a gente não consegue ficar, vamos por meia horinha sentado lendo um livro. E como o senhor aconselha a fazer essa evolução? Começando a ler 10 páginas por dia, vai aumentando para 15, 20, Bom, até porque se pegar e sentar, ler 180 páginas, mesmo lendo em 1 hora. sempre gostei de ler, certo? Uhum. Mas eu tenho primos, vizinhos, colegas, certo? Então, assim, eles não tinham o mesmo prazer que eu tinha para pegar um livro, por exemplo, sobre o universo, de pegar um livro do Stephen Hawking, né? O Universo, um grão de nós. É isso? Ele não tinha a mesma motivação que eu tinha para descobrir o que aquele cientista tinha para me informar naquele livro. Então, para ele, a motivação dele era empurrar a bola do pé dele para o pé de outra pessoa, que talvez lá na frente ele pegue de novo e marque um gol. Eu não estou dizendo que ler é melhor que jogar bola, tá? Mas não era a mesma motivação. O que faz você ficar meia hora, 1 hora, 5 horas, 8 horas, 12 horas por dia lendo, é o motivo que está atrás disso. Né? Qual é o motivo que faz você ficar sentado lendo? Né? É para fazer a prova. Isso não é motivo, é obrigação. Uhum. Entendeu a diferença?
Se você faz pela obrigação, você só estuda porque senão vai ficar péssimo se ficar de recuperação, perder a matéria do semestre, né? A banca vai reprovar teu mestrado, você não aprende. Você faz até a prova, passa, mas você não aprende o que você estudou. Então, a minha diferença, eu posso falar por mim, é o que eu entendia, né? Eu achava legal saber, por exemplo, o que seria a velocidade da luz. Quando eu falo que está a tantos mil anos-luz, o que quer dizer isso? Quando Einstein dizia, tudo começou quando eu viajava num cometa à velocidade da luz. Ele começou por aí, a teoria da relatividade. Qualquer um consegue, só ele chegou na relatividade, né? Então, qual é a motivação do cara? O amor pela sabedoria. Se você não ama aprender, ou se pelo menos não tem um motivo enrustido, às vezes o motivo enrustido é dinheiro, às vezes o motivo enrustido é aparecer socialmente, né? Às vezes é estabilidade, às vezes é medo de ficar na pior, às vezes é o medo de ficar doente e não ter como pagar o hospital, entendeu? Não sei, cada um tem uma coisa que ele carrega. Mas deu para entender que o que faz a quantidade, que a pergunta que você me fez foi específica. O que me faz ficar sentado muitas horas seguidas? É isso mesmo que você queria saber? Sim. Tá. Se eu não tenho, tem como inventar. O cérebro é muito bobinho, inconsciente. Porém, é o seguinte, uma vez que você pensou, você só muda de ideia se você for lá e pensar de novo. Então, por exemplo, se você teve um trauma com barata, e aí teu cérebro aprendeu que é extremamente desagradável um relacionamento com barata. Cada vez que você vê barata, você vai gritar, pular no sofá, se esconder, fugir, correr. Geralmente mais é mulher, né? Mas tem homem que tem medo também. Verdade. Mas por que uma pessoa tem medo de barata? Não é pela barata, é pela experiência sensorial que ele teve. Ele nunca parou para poder racionalizar com imagens, voltando, isso é PNL, coach, né? E pegar e quebrar essa fobia com relação. A pessoa faz isso com livro. Por exemplo, ela queria brincar, mas ela tinha que estudar, então ela ia contra a própria vontade, com raiva, e às vezes estudava de qualquer jeito, a nota não era boa e apanhava. Qual é a experiência sensorial que ele tem sobre estudar? E estudar é uma grande perda de tempo. Estudar é motivo de deixar de fazer o que eu gosto. Estudar pode me levar a uma agressão física. Olha os conceitos que ficaram. Não é estudar eu vou falar melhor, estudar eu vou escrever bem, estudar eu vou me relacionar com as pessoas, estudar vai me dar uma renda melhor, estudar vai me dar mais conhecimento sobre o que acontece à minha volta. Está entendendo onde eu quero chegar ou não? Sim, sim. A pergunta que você fez daria uma palestra de pelo menos umas 8 horas sem intervalo, tá? E é simples falar, difícil é realmente entender. É igual a Bíblia. Tem gente que lê um versículo e vai para o céu. Tem gente que prega, sabe a Bíblia de cor e vai para o inferno. Então, não é saber, é como você usa. Então, vamos lá. Sequência 1, página 31. Essa aula nem vai ser de leitura dinâmica, ela está sendo gravada. Eu vou colocar lá que é leitura dinâmica e inteligência emocional, que está mais para coach, né, por conta da tua pergunta, do que para leitura dinâmica, né? Então, você vai pegar aqui o sequência, certo? Certo. Sequência 1. Você vai ler em voz alta a primeira linha, ok? Ok. O que está escrito aí? Uva, melancia, banana, abacate, melão, ameixa. Então, são frutas. Isso. Pode ler a segunda linha.
carro, caminhão, bicicleta, trator, moto, meio de transporte. No transporte. Então, a brincadeira você já sabe, talvez até você já tenha feito. Mas, assim, oficialmente falando, você tem que ligar o metrônomo, vamos ligar? Você consegue colocar o metrônomo aí no 40? Eu vou ligar aí, você me informa se você ouve, tá? Beleza. Eu liguei aqui no 40. Você consegue ouvir? Não, né? Já vi que não, Não. né? Tá. Então você precisa ligar o seu metrônomo. Você ouve agora? Não, né? Acabei de ligar o meu aqui. Tá no 40. Tá. Ok. Então, o Google Meet, ele corta, né? O ruído, ele considera o metrônomo um ruído. Eu já vou jogar até no grupo essa questão aqui, né? Porque, quem sabe, driblar o Google Meet para poder o metrônomo aparecer para quem está do outro lado, né? Uhum. Tá. Talvez o GPT saiba, né? Com Ou certeza. alguém que assistiu isso aqui veio me falar. Então, vamos lá, ó. Você colocou o metrônomo aí e você tem Uhum. que falar, né? Você tem que ler e falar o que está na linha. Então, aqui são frutas, aqui são veículos, aqui. Quando não Uhum. sabe, se travar, fala passo, não é isso? Isso. Você já treinou essa folha? Não. Então pode Eu vi fazer. só na. Você não Beleza. chegou a pegar mesmo, né? Não. Então vamos lá, vamos sair da teoria, vamos para a prática. Perfeito. Fruta, meio de transporte, pessoas, educação, vestuário, comida, passo, construção, ferramenta, profissão, passo, financeiro, salada, sentimento, cores, comida, passo, regiões, tempo, passo, tempo, fruta e cores. Tá. Então, a segunda é voltando, Uhum. a terceira em zigue-zague, né? Zigue-zague, né? Uhum. Tá. Quando eu estiver seguindo com o metrônomo, chama-se ritmização. Uhum. Quando eu vou, é para ganhar velocidade. Quando eu volto, é para ampliar o campo visual. Quando eu faço zigue-zague, é os três: ritmo, campo visual e velocidade. Quando eu falo, a ideia da linha é compreensão automática. Perfeito. Então, você vai treinar 4 coisas, certo? Certo. Bom, no princípio, né, como eu costumo aqui estar usando do Laí Ribeiro, né, usando uma frase que eu aprendi com ele. É simples, qualquer criança entende, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu tenho que fazer todo dia e as pessoas não Tem que têm ter disciplina, consistência. Verdade. né? Consistência e disciplina. É o mais difícil. Consistência e disciplina, e não é fácil porque na hora que você pega, dá umas travadas, né? Inclusive, eu vi que você falou uns Exatamente. lapsozinhos de vez em quando. Aí você vai da folha 1 a 10, são 10 minutos por dia, pode ser que em 10 minutos você faça 2, 3 vezes. Beleza. E no mais, semana que vem tem teste. Perfeito. Maravilha, que a gente encerra, vai ficar para você lá no YouTube. Perfeito, professor. Valeu, obrigadão.